Se você está com 10 pessoas e senta um fascista e você não se levanta, são 11 fascistas. Eu não convivo, eu não dou margem a essas pessoas de conviverem com a minha vida, com o meu dia a dia. A intransigência? Claro que é intransigência. Cacai, você me fez lembrar, semana passada nós entrevistamos a Cristina Serra, a Cris Serra, jornalista, e ela acaba de lançar um livro que se chama Nós, Sobreviventes do Ódio, sobre justamente as contribuições e as reflexões dela ao longo desse período. E você acabou citando algo que eu ia te perguntar, que é uma espécie de comissão da verdade, o que deveria haver sobre esse período que o Brasil viveu aí nos últimos 10 anos, pelo menos, e que vai ficando cada vez mais evidente. A gente também trouxe aqui no programa todos aqueles áudios, por exemplo, do Moro com o réu com o qual ele se mancomunou ali, né, um juiz combinando com o réu, um réu que foi encomendado para ele que tivesse um gravador para gravar e fornecer informações para o juiz, ou seja, total corrupção do sistema judiciário, subversão do sistema judiciário brasileiro, levando que isso chegasse a ponto de ser sistêmico mesmo, e associado com esse método sistêmico também desse estilo bolsonarista. Só para compartilhar com vocês algo que a gente viveu aqui em Brasília também essa semana, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, estava aqui em Brasília para o Congresso da UNE e reuniões aqui com o presidente Lula. Um jantar num restaurante foi hostilizado por um bolsonarista também. Curiosamente, ele gritava Tarcísio, atrapalhou o jantar e felizmente saiu de onde estávamos ali num carro de polícia, digamos assim, teve que prestar depoimento. Então você vê que eles estão em toda parte e eles se sentem realmente impunes, totalmente impunes para fazer, seja no aeroporto de Roma, seja aqui em Brasília, ao lado de uma delegacia de polícia, do lado de toda a institucionalidade do governo federal. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco mais para nós sobre o que seria essa Comissão da Verdade e como isso pode fazer com que o Brasil não repita o erro, que também concordo contigo, o erro do passado, de ter dado essa anistia tão ampla, geral e restrita, né, para quem cometeu tantos crimes. E até hoje você tem familiares de mortos e desaparecidos daquela época com extrema dificuldade para que os processos andem no sentido de reparação histórica também com relação a aquelas pessoas que perderam suas vidas no enfrentamento à ditadura militar. Olha, eu não sabia desse episódio com o Mujica, eu até quero registrar uma coisa aqui. Eu fiquei super chateado, que eu estava agora na Arábia Saudita, fui trabalhar lá e recebi um telefonema do Orlando, meu querido deputado, o último PCdoB do Brasil, dizendo que queria fazer um jantar na minha casa com o Mujica. Eu fiquei tristíssimo, porque não dava tempo de eu voltar, porque eu adoraria ter recebido o Mujica e ele não teria sofrido essa indelicadeza. Foi justamente nessa noite. Que pena. Foi pena, porque eu queria muito ter recebido, sou um admirador incrível do Mujica. Veja bem, com muita propriedade, nós temos que hoje ter uma noção exata do momento que nós passamos no Brasil. Ou nós fazemos esse enfrentamento, quer dizer, claro, tudo isso tem um lado positivo, por incrível que pareça. Veja o que eu entendo. A provocação ao Mujica, que é, evidentemente, um intelectual de primeira linha e um cara que nós admiramos, nós humanistas, no mínimo, e democratas admiramos, essa provocação ao Alexandre em Roma, que extrapola, inclusive, a questão institucional, porque agride a um filho, agride a uma criança, tudo isso tem um lado, imagino eu, que é um lado que é possível levar a uma reflexão maior do povo brasileiro. O brasileiro não é aquele... O brasileiro, ele se revelou reacionário, boa parte dele mais do que reacionário, de direita, e boa parte de ultradireita. A ultradireita cresceu no mundo. Eu estou em Paris. Nós temos aqui hoje um movimento de ultradireita fortíssimo. Eu tenho agora a reunião em direita em Roma, absolutamente forte.
Então, existe um movimento muito forte que começou, talvez, não vou dizer que começou, eu não sou historiador, mas eu estudo e leio, quando nós perdemos o rumo da história. Se você ler aquele livro, você vai ver que aquilo foi feito de uma forma sistemática nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil, onde a propagação da não política é como se a política fosse desimportante exatamente para fazer política, a política de direita. Então, nós perdemos esse rumo da história. O PT perdeu, nem vou dizer o PT especialmente perdeu. Então, hoje nós temos que resgatar um trabalho humanista que só o Lula poderia ter feito. Nós estamos vivendo, Ana e a Zéia. Quando, no dia 12 de dezembro, Lula foi receber lá o TSE ser empossado e tal... Diplomado, ele, né? Foi diplomado. Foi diplomado. Ele me ligou e disse, Cacá, eu uma comemoração, assim como nós fizemos no meu restaurante, à época, Piantella, em 2003, ele brincou, deu sorte e tal, nós fizemos uma comemoração lá em casa. O Lula fez um discurso rápido, em que ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, lá em casa, no dia 12 de dezembro, ele disse, olha, eu não era para ser candidato, só fui candidato porque eu era o único capaz de vencer o fascismo. E é a verdade. Se nós não tivéssemos uma figura emblemática como o Lula, nós estaríamos hoje sendo tragados pelo fascista do Bolsonaro e do bolsonarismo. Ninguém... Gente, o poder do presidente no sistema presidencialista é muito forte, Zé. Ainda que às vezes simbólico. O cidadão, para perder a presidência da República para a reeleição, tem que ser muito ruim, tem que ser muito fraco, porque tem uma estrutura, e veja bem, você pode até perder dentro do sistema democrático. Não, o Bolsonaro usou e abusou, usou do Congresso Nacional, o Congresso de 4, o Congresso vendido, boa parte do Congresso cooptado, com essas emendas estranhas, ou seja, era quase impossível ele perder. Ele só perdeu porque ele realmente é um desastre. Eu sou advogado do Ciro Nogueira, que é meu amigo, que era o principal ministro dele, e eu falava, Ciro, que bom que o seu candidato é esse desastre absoluto. Porque se ele fosse minimamente inteligente, ele não é nem racional, ele é um débil mental, ele é um indigente intelectual. Se ele tivesse vacinado, se ele tivesse feito qualquer gesto, teria sido eleito. Essa é a realidade. Nós salvamos o Brasil. O Lula salvou o Brasil. Eu estou aqui agora em Paris. Passei pela Arábia Saudita, fui à Turquia, fiz algumas viagens. É incrível, Zé, ver como o Brasil voltou a existir, voltou a ter representação nas mesas, seja em universidade, eu participei de debates lá em Portugal, seja com autoridades de outros países, eu participei agora de reuniões com representantes de países onde eu andei, porque o Brasil voltou a existir. O Brasil não existia. O Brasil era um nada jurídico, nada no espaço, quer dizer... Essa é a verdade, para a internacional. Então, eu não sei se respondo a você, Ana, mas a grande vantagem que nós temos do governo hoje é que nós voltamos a existir. O Brasil voltou. Eu estava sentado agora no almoço de uma fundação de determinado país importante, onde um príncipe, que é o presidente da fundação, pediu para conversar. O que eles querem? Eles querem conversar sobre o Brasil. Querem conversar sobre, especificamente, sobre meio ambiente. Nós éramos párias sociais, gente. Então, nós temos que ter calma, temos que ter noção da dificuldade que nós estamos enfrentando. Esses movimentos representam que a direita está ainda muito forte. Essa direita... Nós não imaginávamos, não sei vocês, mas eu sou um cara do interior de Minas Gerais, eu tinha grupos carinhosos ao longo da minha vida. Eu tirei várias pessoas do meu grupo. Eu não convivo com fascista. Tem uma frase que eu gosto, assim,
Se você está com 10 pessoas e senta um fascista e você não se levanta, são 11 fascistas. Eu não convivo, eu não dou margem a essas pessoas de conviverem com a minha vida, com o meu dia a dia. A intransigência? Claro que é intransigência. A intransigência é necessário, porque é algo que a humanidade tem que preservar.